Olá, eu me chamo Melanie Cassiano e trouxe aqui hoje a apresentação do paper Uma Mulher Mais Forte. Aqui é representada nas mídias sociais, que eu fiz em parceria com a professora doutora Andréa Galhardo. Primeiramente, nós trouxemos aqui a estrutura dessa apresentação. Nós iremos iniciar pelo contexto e principais motivações para a realização da pesquisa, seu objetivo e estrutura, a metodologia empregada e, por fim, a análise de dados, discussão de resultados, bem como a conclusão. No que tange, então, a contextualização e principais motivações, nós destacamos aqui a importância do feminismo como um movimento político, social, ideológico e filosófico que busca por uma vivência equânime e livre de padrões patriarcais para as mulheres. Além disso, nos chama a atenção a horizontalidade e rapidez nas relações nas redes sociais, que possibilita ao consumidor criar conteúdo e compartilhar. Além disso, nos chama a atenção o aumento do debate acerca do feminismo nesses canais, que possibilitou, então, a construção de uma identidade feminista e da massificação do debate acerca do tema. Então, para o objetivo da pesquisa, nós podemos dizer que ela se dedica a compreender se as demonstrações de repúdio expressa por intermédio de comentários negativos nas redes sociais levam as empresas a repensarem seu posicionamento em relação à questão de gênero, em relação, então, à representação das mulheres, e se isso se reflete na seleção de apelos e valores das suas campanhas publicitárias. Para tanto, nós estruturamos a pesquisa em duas partes e foram, então, percorridos dois trajetos principais. O primeiro dele, eminentemente teórico, dividido também em duas sessões. A primeira delas, intituladas Apelos, Valores e a Construção das Mensagens, busca, então, tratar como que as empresas, para gerar identificação, precisam selecionar apelos publicitários que dizem respeito aos sistemas de valores do grupo social que é o seu público-alvo, e a segunda parte, intitulada Representação das Mulheres e Redes Sociais, trata, então, sobre como essa rede social, que é informal, democrática e horizontal, possibilita que indivíduos exponham sua opinião e produzam conteúdos, e que temas que antes eram restritos a militantes e a estudiosos do tema ganham visibilidade, formando, então, novos arranjos sociais em torno dele, tá? A segunda parte é empírica, mas também se divide em duas partes. Na primeira delas, nós fazemos, então, a identificação dos apelos e valores presentes nas campanhas, sua descrição e quantificação. Tá? E na segunda parte, nós verificamos qual foi a repercussão na rede social Twitter das campanhas da primeira fase. Agora eu vou, na sequência, vou mostrar como que a gente fez isso. Tá? Então, foram selecionadas 8 empresas de vários ramos e as campanhas dessas 8 empresas foram analisadas em duas fases. Portanto, foram avaliados, analisados 16 anúncios, tá? Sendo 2 de cada empresa. A primeira fase se deu, então, entre 2012 e 2015, e a segunda fase entre 2015 e 2019. Como eu disse anteriormente, nós, então, fizemos uma análise da repercussão das campanhas da primeira fase, reforço, entre 2012 e 2015, e essa análise foi feita por meio da categorização, dos 100 primeiros comentários relacionados às principais hashtags que repercutiram no Twitter. Esses comentários, então, foram categorizados entre positivo, aqueles que eram elogiosos em relação à campanha, os negativos, aquele que criticavam seu conteúdo, e os neutros, que na verdade falavam mais da relação do consumidor com a marca, uma relação anterior a essa campanha do que necessariamente ao que tinha nessas peças, nesses vídeos em si, tá?
Aqui vale destacar que o Twitter foi utilizado porque ele facilita, então, a sistematização de dados, o levantamento de dados, e por isso ele foi empregado. Vale destacar que essa amostra foi feita por conveniência, pois apenas essas empresas percorreram esse trajeto que a gente entende que foi aí comum a essas 8, que é o seguinte trajeto. Todas elas tiveram campanhas publicadas no Brasil, na rede social Twitter, e todas elas têm o seguinte trajeto. Na primeira fase, elas foram campanhas que, de alguma forma, atentaram contra a dignidade das mulheres. Depois disso, essas campanhas repercutiram mal no Twitter, a gente falou, então, daqueles 100 primeiros comentários, então, tende-se, então, a repercutir mal, a terem sido mal avaliadas pelo público em geral, e todas as empresas, então, lançaram novas campanhas, essas sim com elementos que promovem o empoderamento feminino e a força das mulheres. Podemos dizer, então, que trata-se de uma pesquisa exploratória, nos aproximando do tema, que teve uma abordagem tanto qualitativa, no sentido de descrever, então, ali, os apelos e os valores presentes nessas campanhas, mas também quantitativa, já que eles foram quantificados. Claro, a gente entendeu aí quais foram os preponderantes e da mesma forma, então, os comentários também foram quantificados. Seguindo, então, para a análise dos dados e discussão dos resultados, primeiro eu vou focar aqui nesse entendimento aqui dos apelos e dos valores nas duas fases. Percebemos, então, que na primeira fase, os apelos à humilhação, da dominação do homem em relação à mulher e do erotismo foram os mais presentes nas campanhas das 8 empresas e que eles estavam relacionados a valores como diversão, prazer, independência. Já na segunda fase, houve aí maior incidência de apelos como respeito, inclusão, sagacidade e humor. E aí, já nesse momento, relacionados a valores como confiança, diversão e igualdade. E aí, o que a gente pode identificar, entender, então, dessa mudança de uma fase para outra? Quando a gente vai entender os comentários, percebemos que, em sua maioria, eles são neutros. Eles falam, então, da relação desses consumidores com a marca, uma relação anterior a essas campanhas em si. No entanto, a gente pode ver aí uma grande presença de comentários negativos que certamente conseguiram nortear esses profissionais de comunicação e de marketing e funcionaram, então, como um feedback. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que a repercussão das campanhas nas redes sociais servem como um termômetro, servem, como eu disse aí, um feedback para essas empresas, mas que quando a relação da marca é forte, é de confiança, algum deslize não necessariamente vai fazer com que esse consumidor deixe de ter essa relação com a marca, deixe de comprar dessa marca, tá? Ficou claro também que uma mudança de valores dos indivíduos, do público-alvo, acaba reverberando, então, nos apelos presentes nas peças e ações publicitárias. Então, confirmamos essa questão aí da pesquisa, e outros pontos também foram identificados. O primeiro deles é que a regulamentação vigente influencia de forma significativa as campanhas. Duas das campanhas foram proibidas de ser veiculadas pelo CONAR, que é o órgão que regulamenta a publicidade
no Brasil, reforçando, então, a importância da regulamentação. E outra característica é o período que as campanhas foram lançadas. Tem aí um marco, né? O primeiro foi na primeira metade da década passada e o segundo na segunda metade. A gente introduz aí na parte teórica um termo que é o Femvertising, que é a publicidade voltada para a mulher, surgida, então, em 2014. Então, é claro que esse ambiente, aí, uma mudança de ambiente, uma mudança de práticas nesse mercado, naturalmente, também influencia as empresas e que tipo de apelos e que tipo de valores elas vão veicular. Bom, é isso. Eu agradeço muito quem pôde nos assistir, quem pôde conhecer um pouquinho mais sobre a nossa pesquisa. E caso tenham dúvidas, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Até mais. Tchau, tchau.